Olá você aí, hoje eu vou mostrar um pouco de umas fontes, reator, fonte, lâmpada. Vamos falar um pouquinho sobre os componentes eletrônicos modernos, por que as coisas queimam tão fáceis. São dois motivos em específico, todo mundo já sabe que as coisas estão ficando cada vez mais porcaria, obsoletas, a tal da obsolescência programada. E tem alguns detalhes aqui nas peças que eu vou mostrar para vocês. Não é somente questão de obsolescência programada, e também principalmente Vamos começar. Então é o seguinte, agora eu vou mostrar a diferença entre placas eletrônicas de fonte dessas lâmpadas LED, principalmente essa lâmpada LED. Eu recomendo você comprar sempre marca boa, sempre marca mais conhecida, tipo Toshiba, Philips, aquela marca Lume que é conhecida como Bronzeart. Tem alguma e outra marca boa também além dessa, mas essas são as principais que são boas, que duram mais. E tem um detalhe, elas queimam dentro do prazo da garantia, então mesmo essas de marca boa, elas estão queimando depois do prazo de garantia. Agora, aquelas lâmpadas mais ruins, elas queimam muitas vezes muito antes do prazo de garantia. A marca às vezes dá um ano, 2 de garantia, mas geralmente aquelas porcaria queima tipo 6 meses, 8 meses. E tem alguns motivos pelos quais eles queimam. Agora eu vou mostrar para você, em específico, essa plaquinha aqui. Para você ver a diferença. Essa daqui já é uma mais antiga. Se você notar, os componentes dela é mais robusto. Ela é uma placa maior. Agora você compara com essa placa aqui, de uma lâmpada LED. Olha só, essa placa não tem nada. Quer dizer, tem muito pouca coisa. Eu queria um outro modelo para mostrar, só que esses dias eu acabei jogando fora. Ela era um pouquinho diferente dessa, mas era o mesmo esquema. Mas alguns detalhes, né? Que nem essa daqui, é outra placa antiga, muito boa por sinal. Ela ainda funciona, essa daqui. Eu deixei ela guardada para um uso futuro, caso fosse fazer alguma coisa. Aqui eu tenho um reator de lâmpada fluorescente. Os reatores de lâmpada fluorescente em si, eles sempre foram bons, né? Sempre tiveram uma boa qualidade, porém os que surgiram algum tempo depois são bem ruins. Assim, eles até duram bem, mas são ruins. Olha esse daqui, ó. Eu vou tirar ele daqui. Quase derrubei outro negócio aqui. Enfim, olha só como que isso aqui tem mais componentes. Deixa eu ver se essa luz pega aqui. Olha, como em si a placa também tem bastante qualidade, sabe? Aqui é a entrada. Se você notar bem, a entrada tem bastante filtro, que é muito importante para a durabilidade da placa. Tem esse filtro, se eu não me engano, esse aqui é um aterramento. Não, ele não é um aterramento não. Ele é uma proteção de entrada. Eu não sei o nome dessa peça, mas enfim, a energia entra por ela, atravessa aqui e passa pelo fusível. O que acontece? Muitas vezes você até consegue reparar essas placas. Às vezes ela só queima o fusível por alguma descarga, mas mesmo assim elas duram bastante, essas placas. Agora, essa placa aqui de uma lâmpada LED. Essa placa é uma placa bem boa, pelo seguinte fato dela ter um filtro aqui a saída, positivo e negativo. Agora, se você notar aqui, ó, ela tem um filtro de entrada. Na verdade, ela tem 3 capacitores de filtro de entrada. Isso aqui faz com que a placa dure muito. Aqui é um resistor de entrada, diminui um pouco a tensão elétrica. Aqui tem o filtro capacitivo aqui, né?
Essas placas que tem esses filtros aqui, elas duram muito, porque esses capacitores, esses componentes aqui, eles filtram certas oscilações e descarga que trafegam pela rede elétrica. Isso evita a queimar essas placas. Agora, aqui tem uma ponte retificadora pequena, é uma ponte retificadora simples. Apesar de ser simples, essa aqui é uma peça até boa. Aí ela tem toda essa proteção de entrada do circuito do oscilador e depois vai para a saída. Só por aqui, ó, pela quantidade de componente que tem aqui, você vê que é uma fonte boa. Agora, se você pega uma fonte que nem essa daqui, ó, que é de uma lâmpada HO, olha só, aqui é a entrada dela. Olha o tanto de circuito de proteção que tem aqui. Componente de proteção, de descarga elétrica. Tem essas 3 peças aqui, ó, que ele tem esse lado aqui que é um aterramento. A câmera não está querendo focar? Foi. Aí tem essa proteção, depois passa pela ponte retificadora, depois vai para o trafo. E aqui ainda tem mais uma proteçãozinha para o circuito oscilador não dar pau. Então, isso aqui, eu não tenho certeza, mas eu imagino que isso aqui ainda estava funcionando. Eu tirei de uma calha de uma HO, que foi substituída por LED. Isso aqui estava até desativado, mas eu imagino que ainda estava funcionando, porque foi trocado porque a lâmpada tinha ido para o saco. Enfim. Agora, essas lâmpadas mais modernas, olha só como é que os componentes delas são pequenos. O problema não é nem ser pequeno, é como ele não tem proteção alguma de entrada. A energia elétrica entra aqui, aí vai para a ponte retificadora, que é aqui, né? E depois passa para o circuito oscilador, que faz funcionar todos os LEDs. Eu esqueci o nome específico desse tipo de oscilador, que ele é uma fonte, eu acho que ela é uma fonte de corrente, ele tem um nome específico. Mas enfim, aqui acontece o seguinte, essa lâmpada aqui, apesar dela ser de marca boa, durar mais do que as lâmpadas porcaria, se você pegar uma lâmpada porcaria, marca ruim, você vai ver que ela vai ser igualzinha a essa daqui. Mas o que muda dela para essa, que essa daqui dura mais que a outra? Que é a lâmpada chinesa, lâmpada ruim. Às vezes nem chinesa às vezes é ruim mesmo. Se bem que eu acredito que a maior parte dessas lâmpadas são fabricadas na China. Mas o que acontece? Os componentes que as fábricas mandam, que as fábricas fazem essas lâmpadas, já são um componente mais fraco para ter uma obsolescência programada, já para queimar. E como ela também não tem o circuito de filtragem de entrada, isso faz com que a lâmpada em si já queime muito fácil com pouca oscilação. Então o que acontece? Até em circuitos que tem muitas lâmpadas ligadas em série, as lâmpadas acabam, entre aspas, queimando uma outra. Porque o que acontece? Como essas lâmpadas não têm filtro de entrada que protege tanto a lâmpada quanto a isolação do próprio ruído que é gerado pela lâmpada, que não sai para a rede, que é matado aqui direto nesse circuito, isso acaba acarretando que, como você tem muitas lâmpadas ligadas em série, isso vai afetar outras lâmpadas do mesmo circuito, porque ela começa a gerar um ruído na rede, e isso afeta essas lâmpadas. Você não percebe isso afetar outros equipamentos, como computadores e, sei lá, aparelho de som, outras coisas, porque eles já têm certas proteções que lâmpada não tem. Queria mostrar um aqui, não sei se eu vou ter, eu acho que eu desmontei, mas eu tinha um aqui, ó. Geralmente aparelho eletrônico como som, computador, enfim, eles têm esse circuito aqui, que é o mesmo desse circuito aqui, ó, de entrada. Que aqui tem a proteção de entrada, aqui tem o filtro e aqui o capacitor, que também é um filtro. Então aqui você tem o X1 e o X2, que a energia elétrica passa por aqui. Aqui você entra com a... Deixa eu ver como é que eu fiz isso aqui, que eu não lembro. Aqui. Você entra com a rede elétrica aqui, ele vai fazer a primeira etapa de filtragem, ele vai passar por aqui para tirar ruídos, e aqui a segunda etapa de filtragem, no caso a terceira, né? E depois vai para a ponte retificadora.
Você também pode fazer o contrário, colocar a ponte retificadora, depois fazer a filtragem, mas o melhor é assim, que isso vai proteger toda a saída. Isso aqui também é um circuito fácil para você fazer para proteger certos circuitos elétricos. Isso aqui é uma coisa interessante também. Você pode fazer muito fácil um negócio desse. Você pode fazer um filtro só com essa etapa aqui, sem a ponte retificadora, para você até ligar uma lâmpada na saída, uma lâmpada LED. Uma lâmpada LED como essa, que ela vai durar muito mais. Até uma coisa interessante que eu não tinha pensado. Agora, eu vou desmontar esse reator aqui, ó. Esse reator aqui, ó, é daquelas lâmpadas, aquelas lâmpadas de Croica, aquelas lâmpadas de Croica pequena de 12 volts. Olha só como ele também é muito melhor. Como ele é uma peça antiga, os componentes são melhores, o circuito é melhor projetado. Isso aqui funcionou por muito tempo. Eu não tenho certeza, mas do lugar que eu tirei, se eu não me engano, esse aqui tava uns 20 anos lá. Queimou recente agora esse aqui. Imagina, 20 anos uma peça dessa. Aí você pega uma dessa daqui, muitas vezes não dura um. Então, acho que era meio que isso que eu tinha aqui para dizer. Agora, voltando naquele circuito que eu falei, isso aqui é muito interessante para você que tem problema com o interfone. O interfone dá bastante ruído. Você pode usar isso aqui para colocar no meio da linha da entrada de rede elétrica do interfone da sua casa, para fazer a filtragem da rede elétrica, para proteger o interfone e também para fazer a filtragem daqueles ruídos que é gerado pela rede elétrica no fone do interfone. Porque o que acontece? Muitas vezes a linha que passa o interfone, vamos supor que aqui esse fio seja o fio da comunicação do interfone. Muitas vezes também você passa o fio da rede elétrica junto. E esse fio da rede elétrica ele gera uma interferência nesse cabo aqui. Com esse circuito aqui, você reduz um pouco essa interferência. Você pode pôr ele antes de chegar no interfone, e aqui vai para o interfone e aqui vai para a rede elétrica. Isso vai reduzir bastante ruído. Uma vez eu fiz um desse para um cliente, resolveu o ruído. Não resolveu 100%, mas matou cerca de 80% do ruído que tinha. Então, a qualidade das peças, dos componentes eletrônicos, é o que manda. Por isso que mesmo essas lâmpadas sendo descartável, ainda é melhor você comprar uma lâmpada de marca conhecida. Às vezes o preço é o mesmo, ou a diferença é muito pouca de uma lâmpada porcaria. Compensa você comprar uma lâmpada boa que vai durar bastante, do que você comprar uma marca mais inferior que não dure nada. Então esse é um dos motivos que os componentes eletrônicos estão cada vez pior. Isso aqui vai para o lixo. Não, qual vai para o lixo? Esse outro aqui. Então era isso. Era o que tínhamos a dizer. E agora você tem essa informação. Agora uma coisa que eu estava quase esquecendo. Por que as fábricas estão fazendo lâmpada com tão pouquinho componente assim, ó? Não é só pela qualidade e pela obsolescência programada que é o interesse principal, mas também por uma questão de economia. Porque imagina o que deve custar isso daqui para fabricar. Porque aqui o que é mais caro aqui é o alumínio. E aqui uma pecinha que não tenho certeza se é ferro. Deixa eu até ver se ela é ferro ou se ela é um latão. Geralmente elas são latão. É um latão ou é uma mistura de material com alumínio. Aí o que acontece? A fábrica deve gastar o que com isso aqui? Tipo R$1 para fabricar essa placa de circuito. E a maior parte do que tem aqui é alumínio. A parte de cima aqui é um sistema resinado com a trilha que deve ter muito pouquinho cobre. E o custo disso aqui para a fábrica talvez seja o quê? R$2? Talvez nem isso. Aí você compra isso aqui por R$12.
Até aí tudo bem, pra gente é barato, mas tipo assim, se isso aqui fosse uma coisa feita para durar, você poderia pagar até tipo R$ 30 sem achar ruim. Digamos que você comprasse uma lâmpada por R$ 30 e durasse tipo de 5 a 10 anos. Essa daqui eu te garanto que uma lâmpada LED com essa fonte aqui pode durar de 5 a 10 anos. Não 100% de certeza, porque esse circuito aqui poderia até ser um pouquinho melhor. Mas enfim, tem placas que fazem os LED durar bastante. Porque geralmente o que mais queima nessas lâmpadas LED é os LED em si. Essas fraquinhas aqui, essas fontes porcaria aqui, esse tipo de circuito aqui, geralmente é bem aleatório. Ou queima LED, ou queima fonte, ou queima os dois juntos e aí vai. Agora essa daqui geralmente queima mais fácil o LED do que a fonte. Mas é isso, né? Então, ficamos por aqui. Tchau, obrigado.